Agora, gente, quero convidar vocês a pegarem papel e caneta. Papel e caneta, porque quem aqui quer realmente, olha agora, vou falar, mudar os números do teu negócio, quer aprender realmente a empreender e ter um resultado extraordinário? E eu acredito que ele vai ensinar para vocês sim ou como. Ele é o único palestrante homem nessa mentoria. Olha aí. Eu quero convidar com muito orgulho aqui o CEO da Emagrecento Maceió, Imeraq Treinamento, palestrante internacional, criador do método Clínica 100K, método de gestão de clínicas que já ajudou a mais de 90 gestores de clínica do Brasil e Estados Unidos e que juntos geraram mais de 100 milhões de reais em faturamento no ano 2022. E eu quero convidar aqui, com muito orgulho, o Diego Peixoto. Vem um palco, salva de palmas! Boa tarde! Primeiro homem a pisar aqui no Mentoring Experience. Acabei de falar com ele. Diego, muito obrigada por aceitar também esse convite. É um casal que também me inspira muito. Cadê a Vanessa? Vanessa, concordo com você. Tenho tido mais oportunidade de conhecer mais a fundo e eu tenho certeza que só está aí no início, no start. E o que é que uma conexão, Vanessa, e uma construção de relacionamento não faz? Estar aqui hoje com vocês viram da última vez, mas tudo tem um propósito e Deus sabe o que faz. Era para ser hoje, era para ser agora. Então, Diego, o palco é seu e coloca aí o negócio dessas mulheres, como que elas podem gerir o negócio delas de uma forma sustentável. Obrigada. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Olha para sua colega do lado e vai dizer assim, ó: essa vai ser a melhor palestra de um homem que vocês vão ver hoje. Isso eu posso falar com certeza e com propriedade que hoje vocês não vão ver uma palestra, quase um treinamento de um homem hoje aqui, melhor vocês não vão ver. Né? Vamos estar não, eu vou botar até meia-noite, é hoje mesmo. Então, pessoal, só deixa eu controlar o tempo aqui, que aí eu vou. Sou um homem muito tecnológico, vocês já perceberam, e o pessoal começou a perguntar: rapaz, isso aí foi minha vida. Na minha vida, só jogava bomba e a gente tinha que resolver. Então, aprendi a resolver desde cedo. Mas aí, Maiara me falou o que eu fazia, ou o que eu estou fazendo atualmente, porque eu não sei se daqui para o próximo ano vou continuar fazendo isso, mas o que eu estou fazendo foi o que a Maiara falou. Agora, quem eu sou, né? Esse rostinho bonito não é à toa. Minha esposa preparou esse rosto, né? Então, embora as olheiras estejam complicadas esses dias, mas foi ela que preparou, nem sempre fui assim. Melhorou em todos os aspectos da minha vida, certeza. Agora, por que um homem, o primeiro, né, Maiara? O primeiro a pisar no Mentoring Dubai Experience. Por que o primeiro? Primeiro, eu sou filho de uma mulher. E até que Dubai consiga imprimir pessoas, vamos continuar sendo filho de mulheres. Então, vocês são as pessoas que vão multiplicar. E eu digo sempre passando lá, eu digo: rapaz, o nosso DNA precisa se multiplicar. Eu já comprei um carro de 7 lugares, estou quase comprando uma van depois, porque eu digo: nosso DNA precisa se multiplicar. Eu sou casado com uma mulher, belíssima por sinal. Sou pai de 2 filhas, 2 princesas, Tayla e Ágata. E hoje nós gerenciamos, nós lideramos mais de 36 mulheres nas nossas unidades, nas nossas clínicas voltadas para estética e emagrecimento. Só que eu vou antecipar um pouco essa história para construir. Mas, Diego, você não veio falar sobre empreendedorismo? Eu não consigo dissociar o meu CPF do meu CNPJ.
Vocês estão falando isso aqui o tempo todo. Se eu não tenho boa saúde, eu não consigo ter uma alta performance. Ah, mas eu já tenho performance. Será em todas as áreas? Se eu conseguir melhorar ainda mais a minha performance, aí eu faço aquela pergunta que eu aprendi aqui. Por que não? Por que não? Aprendemos finanças aqui. Aprendemos com a Cláudia a ter um relacionamento melhor com marcas de luxo. E muitas vezes nós contamos as nossas histórias partindo do sucesso, do que alcançamos. Mas eu vou inverter. Como vocês perceberam, eu não sou muito de estar com a manada, então eu sou contra fluxo. Sou o único homem do grupo, né? Então, geralmente eu não ajo como as pessoas normais agem. Eu sou contra fluxo. E aí eu pergunto, o que significa a palavra fracasso para vocês? O que significa a palavra fracasso para vocês? Por quê? Para construir o Merak, igual a nossa madrinha Vanessa é a madrinha do Merak, porque foi ela que deu esse nome para a gente, para a nossa empresa. Quem sabe aqui o significado da palavra Merak? Quem aqui faz algo com amor, com criatividade, com paixão? Vocês todas então são meraquianas aí. E quando a Vanessa falou isso, meraquiana, eu disse, que nome estranho, Vanessa. Ela disse, você vai ver, você vai falar em Dubai isso aí. Ué, eu aqui falando. E aí ela falou. E o Merak fez o quê? Nós que conduzimos mais de 90 gestores, né? Se a gente multiplicar que a maioria são casais, dá mais quase 200 gestores, aí 150, 180 gestores, e a maioria mulheres. E o nosso modelo de gestão empresarial e comercial, ele já está presente no Brasil e Estados Unidos, e nós já levamos por meio de palestra para Portugal e agora para Dubai. Mas o modelo comercial ele já está testado e validado no Brasil e nos Estados Unidos, presente em quase todos os estados brasileiros e hoje no Brasil e Estados Unidos também. E aí eu pergunto, por que o sucesso do fracasso? Porque foi graças a um fracasso que eu comecei a construir todas as principais e maiores e melhores decisões da minha vida. Quem aqui tinha um sonho quando criança? Quem tinha um sonho quando criança? Queria ser o quê? Cantora, Mas podemos melhorar, né? Quem mais tinha sonho de criança aí? Quem mais? Queria ser o quê? Cantora, pronto. Eu queria ser bombeiro, astronauta, né? Bombeiro. E aí, logo com 17 anos de idade, eu consegui realizar esse sonho. Passei no curso de formação lá para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. E nessa minha vida, eu sempre quis estar entre os melhores, não importa qual seja. Quando eu assumi, passei pela jornada do curso de formação, e aí os melhores do Corpo de Bombeiros estavam no grupamento de salvamento aquático. Eram os caras que corriam Ironman, eram os caras mais bem fisicamente, era aquela galera que dizia assim, meu amigo, não vai para lá não, por quê? Porque o mar não tem cabelo. E o que quer dizer isso? Não há segurança, não há onde a gente segurar. E aí, quando eu fui perceber isso aí, para o curso de salvamento no mar, para eu estar entre os melhores, não bastava estar no grupamento. Eu precisava fazer um curso de operações especiais, que lá era o curso de salvamento no mar, onde eu passava 5 meses ralando, feito, não sei se vocês conhecem a palavra, feito um condenado, né? Levando tapa na cara, porrada o dia todo, e essa foi minha vida com 18 anos de idade logo. Só que eu ia passar 5 meses me quebrando, eu já tenho 2 cirurgias de ombros por causa dessa época, e aí ia passar 5 meses nessa jornada para ganhar quanto a mais? Quanto? Nada. Nada. Mais trabalho, mais responsabilidade. E aí não fazia muito sentido. E aí teve um dia, no que a gente chama de um mar de inverno, não é aquele mar de Nazaré não, mas é quase. No mar de inverno, onde todos os caldos, né, os afogamentos simulados que fizeram em mim, não se comparavam
aqueles que o mar realmente dava. E aí, quem conhece aquela postura de derrotado? Sabe aquela postura de derrotado? Olhando para baixo. Eu não era especialista em desenvolvimento humano ainda. Olhando para baixo, cabeça curvada. E aí eu comecei a racionalizar e eu decidi desistir de estar lá entre os melhores. Por quê? Eu só estava ferrando com a minha saúde, não iria ganhar nada mais por isso, então não fazia sentido. Só que lá, quem já assistiu aquele filme No Limite da Honra, para você desistir, você precisa tocar o sino. E aí eu fui lá, toquei o sino e voltei. Mais aliviado? Não. Mais derrotado ainda. E aí comecei a trabalhar no Corpo de Bombeiros, no grupamento de salvamento aquático, mas não tinha esse curso. Alguém já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Eu assisti a trilogia completa, de trás para frente, de frente para trás, para construir uma máquina daquela, para voltar e não bater o sino. Por quê? Esse foi o significado que eu dei na minha mente de fracasso. Para mim, fracasso é igual a desistência. Então, se fracasso para mim é desistência, quando eu desisti, eu fracassei e eu marquei. Só que o pior, eu não consigo voltar no tempo. E até hoje eu não consigo voltar mais. Só que eu tive uma oportunidade única. E ao invés de eu mentalizar outras coisas, eu disse, não, eu vou voltar para esse curso e fazer todo ele de novo. Só que agora eu só saio com o brevê ou morto. O brevê é o símbolo de quem termina o curso. E aí entrei com essa mentalidade. Foi mais fácil o curso depois disso? Sim ou não? Não foi mais fácil. Só que se na primeira vez eu pensava em desistir 10 vezes por dia, na segunda vez eu não pensava em desistir uma vez sequer. E aí concluí esse curso. Quando eu concluí, eu meio que reinstalei um drive mental, onde eu disse, eu não desisto de mais nada que eu quero na minha vida. Se eu não tivesse, claro, existem aqui pessoas do desenvolvimento humano, técnicas de PNL, de ressignificação, eu consigo sim apagar isso da minha memória, mas eu tive uma oportunidade única de voltar, não voltar no tempo, mas voltar para aquele mesmo ambiente e reinstalar esse drive. E aí quando eu reinstalei, eu decidi que eu não desisto de mais nunca que eu quero na minha vida. E aí conheci essa bela mulher que vocês estão vendo ali. E a nossa mentalidade é muito parecida, e nós tínhamos o que eu digo que todos os empresários brasileiros e talvez do mundo precisam. Evolução contínua, eu estou sempre evoluindo, ela também, e eu quero estar entre os melhores, e ela também. Então, quando unimos, e aí eu defendo aquela posição de Napoleon Hill, onde ele diz que o melhor mastermind que pode existir é essa união entre casais, e nós defendemos essa união entre casais, nós defendemos, na nossa mentoria, nós temos uma mentoria exclusiva para casais, por quê? A gente sabe que muitas vezes o problema do negócio é um problema familiar, não é do negócio. Eu já fiz mentoria, onde eu fiz uma sessão de coaching de casal, ao invés de mentoria business, porque o problema era o casal, não era a empresa, eles tinham todas as ferramentas. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente enveredou no empreendedorismo. Só que como eu quis sempre evoluir, eu saí do bombeiro e fui para a Polícia Rodoviária Federal. Porque eu tinha uma crença aí na infância que o caminho do serviço público era segurança e estabilidade. Mas o meu valor maior não é segurança e estabilidade, é desafio. Por isso, quando veio a bronca para mim, eu disse, joga para mim, que desafio eu gosto, dá uma injeção de adrenalina, e a gente resolve, né, e dá aquela vontade. Se eu conhecesse talvez a Bárbara aí, né, num período a gente ia competir bem, viu? E aí, quando nós começamos a empreender, aquelas dificuldades de empreendedorismo, em vender casa, vender carro, eu inaugurei minha clínica sem gestão nenhuma financeira, na verdade com a gestão, mas por quê? Não que recomendam os profissionais de finanças, mas eu inaugurei sem caixa nenhum, onde eu inaugurei exatamente no final do mês, para antecipar todos os recebíveis de cartão para fazer a empresa gerar. E aí, com 6 meses, nós estávamos batendo o recorde de faturamento na nossa rede. Com 1 ano e meio, nós estávamos montando a segunda unidade.
E aí investimos algumas centenas de milhares de reais nessa unidade. E aí, de repente, num domingo, 24 de setembro de 2017. Passamos o dia todo na clínica. Eu defendo que para eu poder cobrar, eu preciso saber. Então, minha equipe de treinamentos, elas precisam ser mais desenroladas do que eu. E olha que eu estava mexendo em 3 computadores, um tablet, estou com um microfone no celular, gravando e mexendo em música. Então, eu defendo que a minha equipe tem que ser melhor do que eu. Imagine o nível de exigência. E aí nós contratamos essa galera, fizemos tudo. No domingo estávamos lá, arrumando toda a clínica belíssima, e aí começou a ter um problema na caixa d'água. Nós saímos 9 horas da noite, umas 6 horas da tarde mais ou menos, fomos para uma loja de departamentos, a Leroy, compramos o que faltava para a clínica, voltamos 9 horas da noite. Se puder apagar as luzes aí total agora. 9 horas da noite, nós voltamos para inaugurar na segunda, dia 25 de setembro de 2017. E quando eu chego na clínica, ela está assim. Graças a Deus eu tive um insight digital influencer e eu peguei o celular e gravei, porque eu não tenho, ainda hoje eu não tenho esse costume. Pode apagar já. E aí, quando eu cheguei na clínica, a gente encontrou a clínica nesse estado. E eu não sabia muito bem, mas eu já gravei, e vocês vão ver o que eu falei aí. Mas eu sabia que algum dia eu ia estar falando para pessoas que vão impactar o mundo e que isso vai fazer diferença na vida delas. São 9 horas da noite e a clínica está me dando água por todo canto. 9 horas da noite. Mas amanhã essa clínica vai inaugurar e vai estourar um sucesso aqui. Isso aí eu tenho certeza. Foi assim que nós encontramos a clínica. Algumas centenas de milhares de reais investidos, algumas centenas de milhares de reais aí em equipamentos. E 9 horas da noite, na véspera da inauguração, pode acender, por favor. Na hora da inauguração, na véspera da inauguração, na verdade, estava desse jeito. E aí, quais são as opções que nós temos nessa situação? Quem já é empresário aí? Quais as opções que nós temos aí nessa situação? Remarcar a inauguração? Sim? Sim? É uma opção, ok? Inaugurar para outro dia, inaugurar para outra semana. Cancelar, reestruturar. Ou eu posso também sentar, chorar e aí dizer: não era para ser. Isso, sinal. Isso só acontece comigo. Pobre nasceu para sofrer. E aí nós vamos contando crenças. Só que, pessoal, eu pensei, vocês viram o que eu falei ali? Vocês viram o que eu falei? Ouviram, né? Leram ali? Eu pensei para falar isso? Não. Falei. Por que eu falei isso? Vocês viram no slide anterior que eu disse que eu instalei um drive mental? E quando eu instalo um drive nessas horas de provação, é que esse drive mental, ele aparece. Por quê? São nos momentos de provação que o meu inconsciente decide por mim antes de eu racionalizar. Depois eu racionalizo aquela decisão. No momento eu não pensei que seria assim. Simplesmente veio. Por quê? Qual foi o drive mental que eu instalei? Desistir para mim não é opção. Eu não vou desistir de nada que eu queira na minha vida. Eu não vou desistir. Então, qualquer opção de remarcação, de mudança de horário, de mudança de turno, enfim, isso não é para mim, é desistência. Só que eu já instalei isso, que eu não desisto nunca do que eu quero. Nunca. Por isso que nós íamos competir bem, viu, Bárbara? Então, eu não desisto nunca. E aí, já foi essa decisão. No outro dia, nós inauguramos, mas não foi assim. 7h30 da manhã, isso nós passamos a madrugada toda enxugando o teto. E aí, 7h30 da manhã,
5 horas saímos, fomos para casa, tomamos um banho e voltamos. Quando liguei o disjuntor, a energia restabeleceu. 7h30 da manhã, parte do teto cai. Sanca de gesso, molhou muito, drywall, teto cai. E aí? É um sinal? Não é para acontecer? E o que é que eu disse? Graças a Deus que foi 7h30, porque se fosse 8h30 podia ser na cabeça de um cliente. Tira, bota na caminhonete, vamos inaugurar assim mesmo. Por quê? Pé direito alto, 8 metros de altura, nenhum cliente percebeu. Ar-condicionado não funcionou, e mesmo assim nós inauguramos. Batemos o recorde de faturamento em um dia de inauguração de uma clínica da rede. E essa foi as histórias de provações. Por quê? Quando eu aprendi que a ressignificação é etapa para cada nível que eu vou subir, eu não me comporto como um vitimista. Eu não tenho um comportamento de vítima. Eu tenho um comportamento de uma pessoa memorável. Uma pessoa que não terceiriza a sua responsabilidade, ou não terceiriza o seu resultado para ser ninguém. Eu vou fazer o meu melhor independente das circunstâncias, o resultado é consequência disso. E eu percebi que isso só foram etapas de crescimento, porque se fosse na minha primeira empresa, talvez eu não tivesse a mesma resiliência. Mas como foi na segunda, e eu estava aqui do lado da minha esposa, e ela dizia, e agora o que é que a gente faz? Organiza, imprime ficha, remarca as avaliações que nós vamos abrir amanhã. E esse era o pensamento. Nesse dia, até o celular queimou. Graças ao iCloud, ele fez esse backup desse vídeo e eu consegui resgatar, para vocês verem o nível. Então, eu sei que sempre quando há um nível de exigência maior, de tribulação, de desafio maior, é porque coisas grandes estão por vir. E aí nós podemos enfrentar uma pandemia onde passamos mais de 3 meses com a clínica fechada e eu pude garantir assim para os meus colaboradores. Vocês podem ter 2 certezas na vida de vocês. Primeiro, que essa empresa vai ser uma das que vai funcionar no pós-pandemia. E segundo, todo dia primeiro o salário de vocês está na conta. E até hoje eu não atrasei um dia sequer do salário dessas nossas colaboradores. Porque eu aprendi que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Esse aí fala de um cara que vocês vão ouvir muito bem agora com a palestra da Elane, do Tony Robbins, que foi ela, né, que pôde me proporcionar o primeiro contato presencial com o Tony Robbins e que esse ano a gente vai estar lá no presencial dele nos Estados Unidos também. Então, tá falando para pessoas de referência nos seus ramos, nos seus nichos, me faz terminar com apenas uma frase, e que vocês fazem isso diariamente. E aí eu uso ela diariamente também no meu braço, para sempre lembrar que o sucesso é uma decisão. E eu só vim perceber depois que um cara que eu me inspiro também, que é o esposo da Cláudia, que é o Conrado Adolfo, ele usa também essa frase, que o sucesso é uma decisão. E é com isso que eu queria deixar essa mensagem para vocês, que o CNPJ de vocês nunca vai dissociar do CPF. As finanças sim, mas a empresa é proporcionalmente o resultado da mentalidade de vocês. Por isso que eu estou aqui expandindo minha mentalidade. Cumpri o prometido de ser a melhor palestra de um homem aqui hoje. Foi sim, foi. Primeiro, não, agora isso é um marco, hein? Foi memorável. Foi ou não foi memorável?